Olá! Agora vamos falar um pouco sobre as boas práticas laboratoriais. Quero citar alguns dos pontos que devem ser mantidos em mente sempre que você vai trabalhar dentro de um laboratório, porque isso vai mitigar qualquer risco e evitar algum tipo de acidente que possa acontecer lá dentro. Um dos pontos para a gente lembrar: usar a cabine de segurança biológica para manipular material infeccioso ou que necessite de proteção contra a contaminação. Já foi comentado aqui, explicado a respeito da própria cabine de segurança, e lembrando que essa cabine ela tem que estar dentro e apta a ser manipulada de acordo com o nível de biossegurança daquele laboratório. Minimizar atividades que vão produzir qualquer tipo de aerosóis, como centrífugas, agitadores, homogeneizadores e trituradores. Lembrando sempre que uma vez que esses aerosóis possam ser produzidos, vamos reduzir esse risco de propagação, seja no ambiente dentro de uma cabine de segurança, para reduzir o risco da pessoa que está manipulando, ou em algum ambiente que não possibilite que esses aerosóis possam contaminar com algum agente infeccioso, seja no caso de um laboratório de nível de segurança 3 ou 4. Saber onde se localiza e como se usa todos os equipamentos de proteção coletiva do laboratório, pois esses equipamentos de proteção coletiva, eles precisam ser utilizados para evitar justamente esses riscos e estar de acordo com as normas vigentes. Lembrando que o ideal é que cada equipamento tenha um POP de uso no qual as pessoas possam ler e se inteirar de como aquele equipamento vai funcionar. Cuidado com experimentos quando há cortes, lesões ou ferimentos na pele. Nesse caso, o ideal, além de utilizar um equipamento de proteção individual, é poder verificar se aquele experimento precisa acontecer naquele momento ou se pode ser utilizado, se pode ser realizado em algum outro momento em que não haja esse risco efetivado. Instalar sempre uma cabine de segurança biológica em áreas de pouco trânsito e pouca turbulência do ar, porque a circulação de pessoas e aquele fluxo de ar alto pode ser um risco para a manipulação dos materiais perto da cabine, ou mesmo a entrada e saída desses materiais dentro da cabine. Descontaminar toda a superfície de trabalho antes e depois do uso ou quando houver respingos e derramamentos, porque a bancada de trabalho ela vai precisar ser limpa antes e depois, já que outras pessoas podem trabalhar ali, e também qualquer manipulação de equipamentos antes e depois de alguma manipulação de substância ou material. Descontaminar por autoclavagem ou desinfecção química materiais com contaminação biológica, porque esses materiais, uma vez que eles precisam ser descartados num descarte de resíduos final, antes de tudo nós precisamos mitigar e reduzir essa contaminação que tem ali, de forma que durante esse descarte ele não venha a contaminar algum trabalhador da situação de retirada de material. E descontaminar também todo o equipamento que precise de manutenção antes e depois desse equipamento ir e voltar da manutenção pelos mesmos motivos. Zelar pela limpeza e pela organização do laboratório, cumprindo todo o cronograma e o programa da limpeza daquele laboratório e toda a manutenção específica dos equipamentos e do próprio ambiente laboratorial. E lembrando que todo acidente, menor que seja, ele precisa ser imediatamente comunicado à chefia do laboratório, registrado num formulário específico e encaminhado junto à comissão interna de biossegurança. Todo esse acontecimento vai ser notificado como uma não conformidade e precisa ser notificado e verificado quais são as implicações disso acontecer. Atentar a qualquer alteração no estado de saúde dos usuários do laboratório e notificar imediatamente a chefia, porque não é recomendado trabalhar doente, seja em questão de
o próprio bem-estar do trabalhador, mas também dos reagentes e materiais que você está utilizando, tanto para a parte do trabalhador não contaminar algum tipo de experimento que está sendo realizado, ou o contrário, aquele experimento acabar prejudicando ainda mais a saúde do trabalhador. Portanto, não é interessante nenhum tipo de trabalho, sendo que a pessoa não está em boas condições de saúde. E todo novo usuário do laboratório precisa passar por um treinamento e orientação específica sobre as boas práticas laboratoriais e também a biossegurança. Dessa forma, todas essas normas, no geral, vão estar bem cumpridas e bem frescas na cabeça de todos os trabalhadores. Lembrando que o ideal é a retomada e o treinamento anual de todos os usuários do laboratório. Dessa forma, vamos falar um pouco também sobre as sinalizações dos laboratórios. As sinalizações elas vão existir porque, ao mesmo tempo de trazer uma informação necessária àqueles usuários do laboratório, também vão auxiliar a prevenir qualquer acidente ou mesmo auxiliar a informar o risco daquele laboratório onde se manipula aquele tipo de material. Assim, cada laboratório precisa ter uma notificação de risco biológico. Essa notificação vai auxiliar a delimitar o risco do próprio ambiente laboratorial e esse risco que vai estar junto do mapa de riscos, ele vai estar bem determinado de qual é aquele agente biológico, qual que é o nível daquele laboratório, se ele é um NB1, NB2, NB3 ou NB4, quais são os agentes que são manipulados ali, a classificação de risco, no caso, o responsável e um telefone de contato. Esses itens, eles têm que estar visíveis na porta do laboratório, junto com a identificação desse laboratório. Ele vai ser um laboratório de nível de biossegurança 1, 2, 3 e, no caso, se for um 4, que hoje não temos um nível de biossegurança 4 aqui no Brasil. Então, cada placa especificando o nível de biossegurança vai estar de acordo com a cor específica desse nível de biossegurança e de forma a gente poder saber o que todos os cuidados específicos e paramentação adequada para cada um deles. Aqui eu trouxe uma identificação diferente para cada laboratório que a gente vai utilizar. Se for um laboratório comum de pesquisa, nós temos a identificação de NB1, NB2 ou NB3. Podemos ter um laboratório de grande escala, que entram em todo o ambiente de indústria e de escalas industriais. Então, nós podemos ter um laboratório de nível de biossegurança 1, em grande escala, nível de segurança 2 e nível de segurança 3 em grande escala, industrial. E ao mesmo tempo também temos o nível de segurança animal, no qual vão compreender laboratórios que manipulam animais. Nesses 3 níveis, 1, 2 e 3, nós temos biotérios que podem realizar tipos de experimentação animal, seja com animais livres de patógeno, que são os SPF, ou animais também que estão em experimentação com algum patógeno de alto risco. Junto com isso, temos algumas classificações e placas de risco que são padronizadas dentro de toda a legislação. Elas seguem as normas da ABNT e também padrões de cores mundiais para que esse padrão seja estabelecido em todos os ambientes e pessoas, trabalhadores do mundo todo. Então temos aqui classificações de risco de substâncias que vão da classe 1 até a classe 9 com diferentes tipos de risco. Vocês vão ver também em um vídeo explicativo que vai se encontrar aqui junto das aulas sobre alguns desses pictogramas de risco. Falando um pouco sobre descarte de resíduos. O descarte de resíduos laboratorial ele tem que ser específico para cada tipo de material descartado. Esse material ele vai ser diferenciado de acordo com o tipo de resíduo.
Para descarte de resíduos do tipo A, são resíduos potencialmente infectantes e neles estão principalmente materiais biológicos ou materiais que foram manipulados com algum material biológico junto. O tipo B são resíduos químicos e aí vão entrar tanto líquidos, sólidos e vários outros tipos de produtos químicos e substâncias. O resíduo tipo C são resíduos radioativos que contêm algum tipo de isótopo, alguma radioatividade dentro daquele material. O resíduo tipo D é o resíduo comum, que é o resíduo que normalmente é descartado em lixo preto, que é o resíduo sem tratamento, que a gente costuma de lixo residencial. E o resíduo tipo E é o resíduo perfuro-cortante, que também é tratado com um tipo à parte. Dessa forma, nós temos que ficar atentos à coleta dos resíduos biológicos. Aqui na Unesp em específico, existe uma empresa terceirizada que realiza esse tipo de coleta. Aqui no campus de Botucatu, seja em qualquer um dos campos aqui em Rubião Júnior ou no campus do Lajeado, nós temos coletas 2 vezes por semana. A coleta é realizada de terça e quinta e ela passa após as 5 horas da tarde. É muito interessante verificarmos, por exemplo, o tipo de descarte que vai ser realizado para podermos organizar de acordo com esse tipo de coleta. Por exemplo, a classe tipo A, quando vamos descartar carcaças de animais ou algum outro tipo de resíduo de tecido, o ideal é congelar essa carcaça em um saco branco e manter esse material congelado pelo momento de armazenamento até ele ser retirado no dia da coleta. Então, é muito importante, por exemplo, nos atentarmos a essa logística. Por exemplo, não é o ideal descartarmos qualquer material em algum ponto de resíduo biológico ou a sexta-feira, porque sextas-feiras vai ter o final de semana inteiro até terça-feira ser retirado novamente. Então, essa logística deve ser sempre conversada para que esse descarte dos resíduos seja melhor organizado dentro do laboratório e dentro das instituições. Caso você não esteja dentro de um laboratório da Unesp, verifique como que é o recolhimento do material de resíduo biológico dentro da sua instituição para organizar todo esse cronograma de descarte. Dessa forma, os resíduos biológicos precisam ser organizados e também os resíduos químicos. Por quê? Os resíduos químicos precisam ser tanto armazenados quanto descartados conforme as informações da segurança do reagente. Lembrando que nunca devemos misturar reagentes de forma a descartar todos eles juntos sem uma identificação correta, tá? E obviamente, cada tipo de resíduo precisa de um galão adequado para aquele resíduo. E isso vai estar também nas informações de segurança do reagente. Alguns reagentes precisam estar em algum recipiente de vidro, outros podem ser descartados em galões maiores de plástico. Então, sempre isso tem que ser verificado de acordo com cada um dos reagentes a ser descartados. Nunca preencher completamente o vasilhame de descarte e se tiver qualquer dúvida, deixo aqui o e-mail do contato dos descarte de resíduos químicos aqui da Unesp de Botucatu, que eles podem auxiliar a dar mais informações sobre como descartar algum tipo de reagente. E obviamente, sempre que esse resíduo químico for descartado, ele precisa de uma identificação. Essa identificação ela tem que ser bem clara e ter os itens principais. Aqui na unidade de pesquisa experimental da Faculdade de Medicina de Botucatu, nós oferecemos essa ficha de resíduo que está disponível tanto na secretaria quanto com o pessoal da qualidade para poder imprimir ou recortar e colocar como etiqueta em cada um dos vasilhames a serem descartados. Ele tem as informações principais, tá? Para a pessoa que vai descartar poder identificar aquele reagente e fazer o descarte correto.